Uma decisão recente dos bispos do Regional Nordeste 4 nos leva a refletir sobre a importância da devolução do dízimo para a sustentação da nossa igreja. Vamos refletir sobre esse assunto agora no quadro Bons Conselhos. E hoje, na nossa entrevista, nós vamos entender um pouco mais sobre a importância da devolução do dízimo para o sustentamento da igreja. Para isso, nós vamos conversar então com o diácono Giovanni Batista, ele que é o coordenador arquidiocesano da Pastoral do Dízimo. Diácono, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado por mais uma oportunidade de falar para o nosso povo sobre a importância do dízimo para a vida e para a missão da igreja. De início, eu gostaria então que o senhor explicasse um pouco para a gente, contasse como surgiu o dízimo na Igreja Católica. Bom, não só na igreja, mas na história da humanidade como um todo, O ser humano, logo de início, quando ele se descobriu sustentado por tudo aquilo que ele necessitava para existir e que ele tinha aquilo gratuitamente, então ele percebeu que tudo aquilo que ele era e tinha um provedor e automaticamente ele viu que era Deus o provedor. Então ele começou a ofertar a Deus um pouco do muito que ele recebia de Deus como fruto do seu trabalho. Então foi aí que a gente já vê lá no início o autor sagrado mostrando os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, ofertando alguma coisa do fruto do seu trabalho, da lavoura e dos rebanhos, como uma oferta a Deus, expressando assim a sua gratidão por tudo aquilo que Deus realizava para que eles pudessem subsistir. Aí é que o autor sagrado vai mostrar que até nessa dimensão de o ser humano reconhecer Deus como provedor de tudo, pode acontecer de fazermos isto a partir das disposições erradas. Tanto é que o autor sagrado vai dizer que a oferta de Abel agradou a Deus, mas a de Caim não. Por quê? Porque a oferta de Abel era uma oferta feita a partir de um coração perpassado de gratidão, que buscava realmente expressar a Deus gratidão por tudo aquilo que dele havia recebido. Enquanto que a oferta de Caim era uma oferta a partir de um coração egoísta, competitivo e que pensava com a sua oferta comprar os favores e as bênçãos de Deus. Diácono, e qual a importância do dízimo para a nossa igreja? Olha, a importância do dízimo, em primeiro lugar, é de fazer esta experiência. A experiência que a gente pode ter como modelo Abel é a forma que você tem de expressar a sua gratidão. Por quê? Todos nós sabemos que Deus é eterno, todo-poderoso, onipotente, Ele em tudo se basta. Nós poderíamos muito bem anestesiar a nossa consciência e dizer: eu não vou devolver o meu dízimo porque Deus não precisa de nada. E realmente é verdade, Deus não precisa de nada. Mas, como tudo que nós temos e somos é fruto do seu amor, que nos quis, nos desejou, nos criou e ainda provê tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência, automaticamente o coração humano quer responder. Então, tudo que a gente possa fazer para Deus ou por Deus vai ser sempre uma resposta, porque é Ele que nos ama primeiro, é Ele que cuida de nós por primeiro. Então, nasce automaticamente no coração do ser humano esse desejo de responder a este amor que nos alcança e nos envolve. E o dízimo é esta forma que o ser humano encontrou automaticamente de fazer este gesto de gratidão a Deus, colaborando assim com a vida e a missão da igreja. Tanto agora como ainda no Antigo Testamento, quando mesmo Deus não precisando de nada, mas Ele não nos desmonta nas nossas intenções e nos nossos propósitos, quando essa intenção e esse propósito é responder ao seu amor. Porque todo gesto de amor é também uma busca de ser amado. Não é que Deus seja carente, mas tanto é que Ele colocou como primeiro mandamento amarmos a Ele acima de todas as coisas, tendo Ele, o amor a Ele em primeiro lugar. Então, é mais do que justo e certo que a gente queira responder a este amor. Então, a principal importância do dízimo é o ser humano ter esta oportunidade de responder ao amor de Deus de uma forma generosa, devolvendo a Deus um pouco do muito que Ele nos dá. E como a devolução do dízimo está ligada diretamente ao sustento da igreja? Olha, aí a gente tem que fazer um pouco de história, No início, lá no Antigo Testamento, quando Deus deu sentido àquilo que o homem queria oferecer, Ele determinou: devolva integralmente os seus dízimos lá na casa sobre a qual habita o meu nome,
para que lá não falte o necessário para o sustento do levita, hoje os nossos sacerdotes, os nossos ministros, que de alguma forma dedicam seu tempo e até a sua vida inteira a serviço da evangelização. Para que não falte o necessário para o sustento do levita e nem para acudir às necessidades do órfão, da viúva e do peregrino que por ali passar. Lá em Malaquias, Deus faz até uma proposta ao homem: façam a experiência, devolvam os seus dízimos integralmente na casa sobre a qual habita o meu nome, e eu lhes mostrarei, se não vos darei muito mais do que necessitais. Eu abrirei para vós as comportas do céu, né? Então, aí Deus faz ao mesmo tempo um desafio e uma promessa, né? Que dará ao ser humano tudo aquilo que ele precisa e ainda muito mais, se ele, ser humano, tiver essa ousadia de devolver integralmente os dízimos na casa sobre a qual habita o seu nome. E quais são as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade, né, atualmente nessa questão, né, da devolução do dízimo? Essas dificuldades, elas também não começam agora, ela tem todo um sentido histórico. Vejam só, nós herdamos ainda dos portugueses o sistema do padroado, em que existia aquela junção do Estado e da Igreja. Então, durante muito tempo, e até a promulgação da primeira Constituição Republicana, ainda existia o sistema do padroado aqui no Brasil, em que a Igreja recebia o dízimo através do Estado. Por quê? O Estado, ao cobrar os impostos, tinha junto com aquela carga tributária o dízimo. Então, todas as pessoas eram obrigadas, quando fossem pagar seus impostos, junto entregar o dízimo. Não adiantava a pessoa dizer: eu vou só pagar os impostos e depois eu dou o dízimo. Não, era obrigado junto com os impostos e o dízimo. Então o Estado repassava uma parte daquele que era o arrecadado do dízimo para a Igreja. E uma parte ficava como contrapartida pela logística que o Estado tinha utilizado para fazer a arrecadação. Nisso a Igreja se mantinha. Quando veio a primeira Constituição, que foi promulgada em 1821, e rompeu-se o sistema do padroado, então a Igreja não conseguiu convencer os fiéis a continuarem devolvendo o dízimo como devolvia através do Estado. Então, naquela época, a Igreja passou por necessidades as mais primárias que se possa imaginar. Então, eles resolveram que deveriam cobrar por seus serviços religiosos, mas isso deveria ser uma situação de emergência que deveria durar no máximo 5 anos. Agora veja, de 1821 para cá, quanto tempo, né? Quanto tempo já se passaram e a Igreja, infelizmente, ainda tem que lançar mão desses expedientes de cobrar algumas taxas, porque nós não temos ainda esta consciência do ser dizimista. E a chave e o segredo qual é? É evangelizar. Uma ação evangelizadora eficaz que leve as pessoas verdadeiramente a uma experiência com Jesus, para que possam se reconhecer igreja e corresponsável com essa missão de fazer Jesus conhecido, amado e seguido por toda a face da terra. E qual a principal finalidade do dízimo para a igreja e para o fiel católico? Olha, essa é uma finalidade que realmente ela se une, né? Porque a principal finalidade para o fiel católico é levar ele a verdadeiramente sentir-se discípulo missionário de Jesus. Aquele ardor que cada um deve ter no coração para fazer a mesma experiência, para levar outras pessoas a fazer a mesma experiência do encontro com Cristo que ele teve. Então, quando ele contribui com o dízimo, ele vai favorecer a igreja para que ela cumpra com fidelidade a sua missão. Já se mostra isto nas 4 dimensões do dízimo: a religiosa, a missionária, a eclesial e a caritativa. A religiosa é exatamente essa que mais satisfaz o fiel. Ele reconhecer a Deus como Senhor de todas as coisas e, como um gesto de gratidão, apresentar a Ele um pouco do muito que Ele nos dá. A missionária, colaborar com a vida e a missão da igreja, tanto local como em outras regiões onde necessitam que se envie missionários, padres, religiosos, para que lá também possa o evangelho chegar. A eclesial, que vai sustentar todas as estruturas físicas e funcionais da igreja, e a caritativa, que essa também é uma forma que nos realiza como dizimista, ao perceber que aquele dízimo que eu entreguei na igreja, ele está sendo utilizado para acudir à necessidade dos mais pobres e vulneráveis da minha comunidade.
E não só da minha comunidade de perto, mas a comunidade de várias outras regiões, às vezes bem mais pobre do que a minha, mas que pela ação caritativa da igreja é alcançada pelo dízimo que eu devolvo na minha comunidade. Ok, Diácono, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por nos esclarecer sobre esse tema que é tão importante, né, tão relevante para a nossa Santa Igreja Católica. Eu que agradeço mais uma vez, em nome de toda a Pastoral Arquidiocesana do Dízimo, por mais uma oportunidade de estar aqui falando sobre algo tão importante para a vida e a missão da Igreja. Só quando formos verdadeiramente fiéis dizimistas é que vamos poder cumprir com o mandado de Jesus. Ide e anunciai o Evangelho a todos os povos, fazendo deles discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a querer crescer sempre cada vez mais nesta missão de evangelizar. Pela evangelização conseguiremos chegar à autossustentação.